Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Vamos estudar sobre o profeta Miqueias e para o primeiro vídeo eu vou fazer uma visão panorâmica dele. O vídeo vai ter várias partes, você pode ver nas capinhas, só que esses vídeos não estarão no Instagram. Estou gravando nesse formato aqui, na vertical, mas não estará no Instagram porque eu vou acabar passando de 15 minutos para cada parte. Primeira parte é uma visão panorâmica. Eu vou falar um pouquinho do que tem em cada capítulo. E esse profeta Miqueias, ele é um profeta incrível, é um profeta maravilhoso. E é o seguinte, você vai olhar a visão panorâmica do profeta e depois você vai buscar ou ler o profeta ou ouvir o profeta. E amanhã ou segunda-feira eu vou narrar esse profeta. Aí você vai ter a narração na minha voz. Eu vou deixar o link na comunidade do canal e aí atualizo para vocês as informações. Sempre leia o meu comentário fixo. Ali eu acrescento detalhes, ou eu corrijo alguma coisa, faço uma revisão, deixo os textos. Não vai aparecer textos na tela, mas eu vim aqui em cima gravar porque eu gosto aqui do ambiente. O vídeo vai ser nesse formato. Primeiro, uma visão panorâmica. Então eu vou falar alguns pontos do que tem no profeta. Eu separei aqui para mim um mapinha mental. É só para mim, não tem como eu dar para vocês, porque ele foi feito no rabisco, rapidinho mesmo, e foi ouvindo, tá bom? Assim que eu narrar o profeta Miqueias, já que é um profeta pequeno, é bom ter uma versão para a gente ouvir. Vou narrar na minha voz, vai ter uma versão com música de fundo e uma versão sem música de fundo. Assim que estiver pronto, eu vou atualizar na descrição desse vídeo e na comunidade do canal, tá bom? Então vamos para a visão panorâmica. Primeiro, o profeta Miqueias, ele profetizou junto com o profeta Isaías, com o profeta Amós e com o profeta Oséias. Pode olhar esses profetas no primeiro capítulo e no primeiro versículo. Você vai ver que eles profetizaram no mesmo tempo. Então são profecias que elas grudam uma na outra. E o profeta Miqueias, ele é incrível, sabe por quê? Não que ele seja mais importante que o profeta Isaías. O profeta Isaías profetizou coisas semelhantes ao que tem em Miqueias, mas tem coisas que só tem no profeta Miqueias. Não tem em Oséias, e o que tem em Oséias às vezes não tem em Isaías, o que tem em Isaías não tem em Oséias, e o que tem em Amós só tem em Amós, só que todos eles se grudam um no outro, não só porque eles profetizaram juntos, mas porque tem textos que acabam agarrando um no outro. E o profeta Miqueias, ele é um profeta muito profundo. Aí é o seguinte, os capítulos mais difíceis de se explicar é o capítulo número 5, ele é bem profundo, e o capítulo número 7, são os mais profundos. Só que cada capítulo é importante, todos os capítulos são importantes. Então, como eu vou falar apenas pontos aqui de cada capítulo, você tem que escutar o profeta para pegar os detalhes. Eu vou falar os pontos principais que eu separei para cada capítulo. Alguns textos eu vou ler e depois no próximo vídeo eu vou escolher um dos capítulos para a gente iniciar uma profecia. Eu estou pensando no vídeo número 2 falar sobre Miqueias 5, que é, para mim, no meu ponto de vista, o capítulo mais difícil do livro. Tá bom? Então vamos lá. Estudar o profeta Miqueias te deixa esperto nas profecias, te deixa atento, te deixa sabendo o que vai acontecer com mais precisão no tempo do fim. Estudar o profeta Miqueias, ele confirma as duas casas de Israel. Porque o Senhor Jesus, até onde eu me lembro, eu não anotei aqui, ele utiliza o profeta Miqueias por 2 vezes. E aí nós vamos ver esses links. O Senhor Jesus usa o capítulo 2 de Miqueias para falar que ele é o pastor, ele é a porta, quem entrar por ele entrará e sairá e achará pastagem. E aí você pega o contexto disso que Jesus está falando, vai em Miqueias e você descobre coisas das duas casas de Israel. E também lá em Mateus 24, quando o Senhor Jesus fala que estará pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra, sogra contra nora, os inimigos dos homens serão os da sua própria casa, Jesus está interpretando o final de Miqueias 7. Só que Jesus não falou tudo que tem em Miqueias 7. Ele só pegou uma porção, interpretou, aprofundou, e aí quando a gente vai em Miqueias 7, a gente percebe o porquê que o Senhor Jesus fez a transferência daquela maneira em Mateus 24, no Sermão do Monte das Oliveiras. Perfeito? Então vamos lá. Capítulo 1, você vai ter esses pontos.
Talvez eu faça uma descrição. Eu vou ver se eu consigo transcrever isso daqui para a descrição, no meu comentário fixo. Capítulo 1, o Senhor vai falar da vinda de Jesus, da vingança contra a apostasia das duas casas de Israel, porque a profecia lá é contra Judá e Samaria. E quem estuda a profecia sabe que Samaria fala de Efraim e que está falando dos gentios hoje, e não só daquela época. Isso é o que tem no capítulo 1. 2 pontos, né? A vinda do Senhor Jesus e vingança contra a apostasia das duas casas de Israel. No capítulo 2, o Senhor vai continuar falando da apostasia, ele vai denunciar os falsos profetas, e aí você vai ter, no capítulo 2 eu coloquei 4 pontos. A apostasia, falsos profetas, você vai ter a revelação das duas casas de Israel, como eu falei para vocês no início do vídeo, mostrando que os gentios fazem parte da casa de Israel. Quando você pega o que o Senhor Jesus falou da porta, das ovelhas, que as ovelhas entrarão pela porta, entrará e sairá e achará pastagem. Quando você pega aquele contexto e leva para Miqueias, você vê que o Senhor Jesus está mostrando que os gentios fazem parte da casa de Israel, se tornando o Israel de Deus. A versão na nova aliança, que é o Israel espiritual. Você vai ter isso daí e a vingança contra os pecadores. Então são 4 pontos: apostasia, falsos profetas, revelação das duas casas de Israel, mostrando que os gentios fazem parte do Israel de Deus, da nova aliança, e a vingança contra os pecadores. São 4 pontos que eu separei. No capítulo 3, nós vamos ter esses pontos: repreensão contra os chefes do povo e os falsos profetas, e o cativeiro e destruição de Jerusalém. Separei em 2 pontos, o que tem no capítulo 3. Deus vai continuar repreendendo o povo, os chefes, os falsos profetas, que ele já começa a falar desde o capítulo 1, e aí ele vai falar do cativeiro e da destruição de Jerusalém. O profeta Miqueias, dentro do profeta Miqueias, a gente tem mais um exemplo de profecias cíclicas. O Senhor vai profetizar um cativeiro, que seria aquele cativeiro da casa de Israel e da casa de Judá, só que Judá voltaria depois dos 70 anos de cativeiro e reedificaria o templo. Mas a profecia alcança o cativeiro final, aquele que está lá em Zacarias. Nós sabemos disso por causa daquele entendimento de ciclos de profecias. Se você não sabe disso ainda, eu vou deixar o link na descrição. Se eu não deixar, me lembre, por favor, onde eu mostro o método de profecias do Senhor. Ele faz profecias cíclicas. Significa que ele tem que repreender o povo na época. Ele tem que falar coisas da época. Então, como ele quer usar aquele contexto da época para falar do tempo do fim, então ele usa termos e conclusões que só vão se cumprir completamente no tempo do fim. Então o Senhor arma um contexto, ele prepara as coisas, ele gerencia tudo, profetiza visualizando o futuro, de maneira que o nosso futuro, de maneira semelhante, estava lá no passado do povo. E aí o que acontece? Lá no passado ele esconde segredos, de maneira que a gente sempre tem que recorrer ao passado para no presente nós sabemos o que vai acontecer no futuro. E assim todos os profetas ficam na nossa mente. Nenhum profeta fica apenas como coisas históricas. Essa é a sabedoria de Deus. Então tem a profecia do cativeiro e da destruição de Jerusalém. No capítulo 4, nós temos, o Senhor vai falar do milênio. Vê que no capítulo 3 ele fala de um cativeiro, fala que Jerusalém seria destruída, realmente foi, mas logo no capítulo 4 ele vai falar da restauração da Jerusalém. Aí tem a profecia que nós não vamos ler nesse vídeo. Nós vamos ler em outros vídeos porque são profecias que se ligam, como eu disse, com Isaías, com reis, e aí a gente constrói o contexto do milênio. Aí ele vai falar da restauração de todas as coisas. Eu separei 3 pontos no capítulo 4. Milênio, restauração de todas as coisas. Ponto 2, dores de parto. O Senhor já prepara o assunto para concluir ele em Miqueias 5. Ponto 3, cativeiro final. Aí nós sabemos que o cativeiro que o Senhor fala no capítulo 3 é o cativeiro daquele contexto, que aconteceria lá nos tempos de Jeremias e de Ezequiel. Mas no capítulo 4, o Senhor Jesus já pega a profecia que alcança o cativeiro final. Sabemos disso porque vem o capítulo 5 para acrescentar detalhes no 4. As dores de parto que aparecem no capítulo 4 voltam a aparecer no capítulo 5 e aí que o negócio fica poderoso mesmo. O capítulo 5 é o capítulo mais difícil de se interpretar do profeta Miqueias, por isso que eu também acho mais profundo.
Ok? Então no capítulo 4 nós temos isso. 1, 2, 3 pontos. Na verdade 4 pontos. Deixa eu falar de novo. O milênio, que é a restauração de todas as coisas. Dores de parto. O cativeiro final. E a vingança de Israel contra todos os reinos da terra. No capítulo 4. No capítulo 5, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Vou falar um por um. Sofrimento de Jesus e a sua origem. Ponto 2. Dores de parto, que nos leva para Apocalipse 12, por isso que é muito profundo. Ponto 3. O mistério da Assíria e da terra de Nimrod. Ponto 4. 7 pastores e 8 príncipes. Eu não sei se você sabe, mas tem um enigma profundo ali. E está tudo relacionado, né? 7 pastores e 8 príncipes está relacionado com toda a profecia. Aí nós vamos ter o arrebatamento, na verdade coisas que acontecem depois do arrebatamento, em linguagens figuradas. Ou seja, o arrebatamento e o povo caindo como orvalho. É a figura depois do arrebatamento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora ponto 6. Vingança e ira contra as nações que não obedecem a Deus. Ou seja, se Deus vai se vingar contra as nações que não lhe obedecem, já fica implícito para a gente que ele espalhou as suas palavras para as nações. Foi pregado, e ainda mais com o ministério das 2 testemunhas. Então, como elas não obedecerão a Deus, Deus se vingará delas. Porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas Ele leva em conta quando as nações ouvem a palavra e rejeitam, e ainda fazem o que é mal. Então, nós temos esses 6 pontos. Aqui nós temos, no capítulo 5, que vai falar do sofrimento de Jesus e a sua origem, só que não está em ordem. Primeiro fala do sofrimento de Jesus, que é quando ele se faz carne, depois fala da sua origem, aí o Senhor volta para falar da origem dele, que é lá na eternidade passada, e depois ele fala da vitória de Cristo. Então eu coloquei em ordem, sofrimentos, não, tá nessa sequência, sofrimentos, origem e vitória. Está nessa sequência que está fora de ordem. A ordem certa é a sua origem, antes da fundação do mundo, os sofrimentos quando ele se faz carne e a sua vitória, que é quando ele vem glorificado. Nós temos isso daí, tá bom? E aí, você vai ver em Miqueias 5 que o Senhor vai falar que haveria uma paz em Jerusalém, na terra de Israel, quando a Síria viesse e calcasse os pés lá. Bom, sim, a Síria ia levar o povo para cativeiro, ia levar. Mas o Senhor fala, olha só, a profecia cíclica. O Senhor fala que quando a Síria vier e calcar os pés lá, o Senhor levantaria dentre os homens 7 pastores e 8 príncipes, e eles acabariam com a terra de Nimrod. É muito profético isso, é muito enigmático. Então nós temos as perguntas desse ponto. Por que a terra da Síria? Tudo bem, a Síria haveria de fazer os cativeiros, mas aqui está falando que a terra da Síria seria destruída. A terra de Nimrod. E Nimrod edificou Nínive, edificou Babel. Então tem um enigma aí. Por que Nimrod e a Síria está aparecendo no tempo do fim? E como que pode 15 homens destruir uma terra? Porque 7 pastores mais 8 príncipes, a conta fecha em 15 homens. Será que isso é literal? Vocês vão perceber que é impossível você interpretar esse fato literal. Você cairia nos mesmos erros, às vezes até grotesco, que as pessoas caem quando vão interpretar Apocalipse 11 de maneira toda linear e literal. É impossível interpretar o Apocalipse 11 de maneira toda linear e literal, uma vez que a gente sabe que o livro do Apocalipse ele é profundo, que o assunto das 2 testemunhas não se originou no Apocalipse 11. Então a mesma coisa acontece aqui. E de fato, quando vai falar das dores de parto, aqui no capítulo 5, a profecia nos leva para Apocalipse 12, que é logo depois do Apocalipse 11. Então veja que as conexões já estão feitas na minha mente. E se vocês escutarem o profeta, prestarem atenção no que eu estou falando e fazerem o segmento dos vídeos, vocês vão ficar
mais espertos na profecia. Fora que isso vai te exortar, te repreender, vai alegrar seu coração, porque você vai entender coisas profundas. Esse daqui é só uma visão panorâmica. Ok? E aí então nós temos o seguinte no capítulo 6. Vamos ver se eu consigo fazer a troca aqui. Só um momento, eu vou ter que fazer uma pausa. Pronto, virei a página. Aí nós vamos ter no capítulo 6, 4 pontos. Ponto 1, controvérsia de Deus com o seu povo. Ou seja, Deus vai questionar o seu povo, vai convocar o seu povo a estudar as Escrituras, vai convocar o seu povo ao arrependimento. Ponto 2, Deus vai citar Moisés, Arão e Miriam. Ele vai falar, lembra, povo, de Moisés, Arão e Miriam. Deus vai falar, o que eu enfadei vocês, o que eu fiz para vocês fazerem isso comigo? Só essas indagações do Senhor e essa vontade de que o povo seja conduzido ao arrependimento já coloca a predestinação calvinista no Sheol. Porque o Senhor está questionando o povo. Ele está falando para o povo, por que vocês estão fazendo isso comigo? Então vamos nos lembrar de Moisés, Arão e Miriam. E quando o Senhor fala isso, na minha mente já acende o cântico de Moisés. Porque Deus poderia falar, lembra de Moisés e de Arão. Nós teríamos o contexto do Egito. São duas testemunhas profetizando contra uma das cabeças da besta. Mas como o Senhor fala Miriam, Miriam foi aquela que pegou o pandeiro, tocou e fez o cântico junto com os filhos de Israel. E aquele cântico é profundo. Aquele cântico é maravilhoso. É o cântico de Moisés, mas também do Cordeiro. Êxodo 15, junto com Deuteronômio 31 e 32, formam aquele cântico que está em Apocalipse 15. É o cântico de Moisés e do Cordeiro. E Miriam foi participante. E o Senhor destacou Miriam para a gente se lembrar disso. Ou seja, Moisés e Arão nos lembra duas testemunhas que profetizaram contra Faraó, o dragão do Apocalipse 12. E Miriam vai nos levar para o contexto onde o Senhor passa pelo mar. Por que o Senhor está falando isso? Porque no capítulo 7, agora vou me adiantar um pouquinho. No capítulo 7, o Senhor fala que vai fazer os sinais que fez na terra do Egito outra vez. As pragas que Deus fez no Egito, quase as mesmas, de maneira semelhante, mas agora de maneira global, porque agora as pragas são contra 7 cabeças e 10 chifres, e contra a grande Babilônia, contra o mundo todo. Essas 7 pragas vão ser derramadas no mundo. Então o Senhor prepara um contexto final para a gente. E vem o Apocalipse para nos confirmar e acrescentar coisas sobre esses detalhes. Então faz sentido. Moisés, Arão e Miriam. E no contexto 7, no capítulo 7 o Senhor falar, eu vou fazer as pragas que eu fiz no Egito outra vez. E aí logo após o Senhor fala uma coisa enigmática. E as nações ficarão com vergonha do seu poder. Colocarão a mão na boca de tanto terror. O que o Senhor está querendo dizer com isso? Basta a gente calcular o efeito das trombetas e das taças nesse mundo e ver como esse mundo está hoje, como esse mundo confia na energia, na revolução industrial, na tecnologia. E quando o Senhor mostra para a gente aquelas 7 trombetas com as 7 taças, a gente percebe que o Senhor está afetando as fontes de energia da Terra. Ele vai fazer um mundo, desse mundo aqui, é uma cilada que o Senhor armou para o mundo. Ele deixou o mundo crescer, até chegar no ápice da sua tecnologia, e aí o mundo confiar no seu poder. Cada nação confiar no seu poder. Sem energia o mundo desliga. E o Senhor vai de pouco a pouco desligando. É como se o Senhor estivesse ali nos botãozinhos ali, desligando a energia do mundo. Mas ele vai fazendo de pouco a pouco. Ele não pode fazer um blackout. De pouco a pouco. Pá, 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 pá. Vai chegar uma hora que a energia vai ser super limitada, até o ponto que ele vai no interruptor e desliga o último botão. Ploc! Aí o mundo fica sem energia. Isso vai acontecer nesse mundo. Aí o Senhor fala, lembra da profecia de Balaão, para que vocês conheçam a justiça do Senhor. E aí, quase que eu coloco esse capítulo aqui junto com o número 7, ou com o número 5, porque é muito profundo, né? Vamos se dizer então, que os capítulos 5, 6 e 7 são os mais profundos do livro.
Se você for buscar mesmo por que o Senhor está falando isso, aí você vai ter que buscar o que Balaão fez, o que ele profetizou, o porquê que o Senhor está falando. Está falando, vai lá estudar o que eu fiz no tempo de Balaão, o que Balaão profetizou, e vocês vão conhecer a minha justiça. E é muito lindo quando você observa isso. Não vou poder falar aqui agora, né? Senão vai ficar um contexto muito pesado, é uma visão panorâmica. Mas nada do que aparece nesses capítulos é por acaso, é apenas para você ouvir, ou apenas para você fazer uma lembrança remota. Tipo assim, você está lendo ou está ouvindo Deus falando, olha, lembra do que Baraque profetizou, mandou Balaão profetizar, e de como o Senhor reverteu a profecia de Balaão, para vocês conhecerem minha justiça. Não é apenas para você, com uma memória bem curta, sabe, bem frágil, lembrar e falar, realmente, era para Balaão amaldiçoar, e o Senhor foi e converteu a maldição em bênção. Não é só isso. Tem frases chaves ali, coisas ocultas que você só descobre quando você leva aquele contexto de Balaão e aquelas palavras dele, porque são capítulos, né? Você tem que ler, para esse contexto de Miqueias 7 e leva o contexto de Miqueias 7 para Mateus 24 e para o nosso tempo. Aí o Senhor fala, vocês vão conhecer a minha justiça. Então, depende da sua força de vontade para você ver as camadas de revelação. Entendeu? Essa é a soma que nós temos que fazer. Eu vou ajudar nisso, mas vocês têm que ouvir o profeta, ou ler, ou ouvir e ler, né? São coisas diferentes, você pode fazer os dois. Você pode ler o profeta em meia horinha, se você quiser ler anotando, vai 1 hora, e depois você pode ir ouvindo. Profeta de 7 capítulos, gostoso de se estudar, e ainda com essas explicações aqui, vai ficar fácil de entender. E, finalmente, o capítulo 7. O capítulo 7 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Ponto 1. A revelação da festa das colheitas. É um modo que o Senhor está falando do arrebatamento, mas Ele não está falando que vai acontecer o arrebatamento de tal maneira. É uma linguagem diferente, entendeu? É uma linguagem que o Senhor usa a festa das colheitas para falar de um efeito reverso do arrebatamento. Eu só posso explicar isso quando chegar nesse capítulo. Ponto 2. O tempo do fim. É o castigo. Ele vai profetizar o castigo, porque ele tem um momento que ele vai falar assim, chegou a hora em que vai acontecer tudo com vocês o que os sentinelas profetizaram. Ou seja, Deus está falando, tudo o que os profetas profetizaram agora vai se cumprir. Chegou o fim. Ponto 3. Israel sofrendo a ira de Deus. Parcialmente, eu coloquei até aqui para mim, entre aspas, parcialmente. E isso me leva para Isaías 12. Miqueias e Isaías profetizaram juntos. Em Isaías 12, mais um texto que o Espírito Santo está falando que Israel vai sofrer a ira de Deus. Que tipo de ira? Primeiro, você tem que saber o que é a ira de Deus na palavra de Deus. Não é o que os pré-tribulacionistas falam. O que eles falam é muito limitado. Mas tão limitado que tudo que eles falam é só para dar base para a sua linha. A ira de Deus na palavra de Deus, ela é uma ira que vai se intensificando. Você tem que buscar textos onde aparece a palavra ira, todos. E aí você vai ver que você vai separar por grupos. Vai chegar uma hora que todos esses textos que você busca, eles vão se agrupar. Aí talvez você encontre ali 3 ou 4 grupos, eu não me lembro aqui, mas eu já fiz isso. Você vai encontrar textos onde o Senhor fala que Ele se ira todos os dias. O Senhor está irado hoje, o Senhor estava irado ontem, o Senhor vai estar irado amanhã. É uma ira de todos os dias. Você vai encontrar textos em que a ira de Deus caiu lá no tempo em que Jerusalém foi destruída. É uma ira específica, é uma ira direcionada contra Jerusalém. Você vai encontrar textos em que Deus está irado contra as nações, mas está a fim agora de restaurar Jerusalém. Ou seja, é uma ira, aquela ira que ele fala que ele se ira todos os dias. Aí você vai encontrar textos em que a ira de Deus, ali ele está falando para o tempo da grande tribulação. Porque de fato o Senhor estará irado na grande tribulação. Não significa que quando Paulo disse que Deus não nos destinou para a ira, está falando do tempo da grande tribulação. Porque a palavra ira não fala apenas do tempo da grande tribulação. Aí que está o erro dos pré-tribulacionistas. E você vai encontrar textos onde a ira de Deus está no lago de fogo. E é aí que Paulo está falando, que Deus não nos destinou para o lago de fogo. Porque a grande tribulação, muitos vão passar. E Israel vai ter que sofrer parcialmente a ira de Deus
Porque Israel, ele está sendo comparado à grande Babilônia. A terra de Israel e Jerusalém principalmente, ela está agindo como uma meretriz. Ela agiu no passado, ela está agindo agora e ela vai continuar agindo até que o Senhor conduza as duas testemunhas para Jerusalém e até que Jerusalém caia no plano do Senhor. É um plano no qual o Senhor vai gerar um grande arrependimento em Jerusalém, para que ele não destrua Jerusalém, para que ele então coloque toda a sua ira direcionada para a grande Babilônia e não compare mais Jerusalém com a grande Babilônia e cumpra as promessas para Jerusalém. Certo? Olha só, que profundo, né? E eu estou citando aqui de cabeça, nem estamos lendo os textos. Não é tão simples assim, mas também não é impossível de se entender. Então, está escrito que Israel vai sofrer a ira de Deus. Agora, se for a ira aquela que cai na grande Babilônia, Deus teria que destruir Jerusalém se ela fosse a grande Babilônia. E Deus não pode destruir Jerusalém, porque a profecia em Miqueias 7 acaba falando que o Senhor vai cumprir as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. E Deus prometeu para Abraão que ele herdaria aquela terra. Deus prometeu pelos profetas que Judá estaria lá no milênio. O Senhor vai descer do céu e colocar os pés sobre o monte Sião. Ele vai ter que colocar os pés numa terra. Ele vai derramar o espírito de súplica e de graça lá em Jerusalém. E aí, ponto 4, a preparação do terreno para a construção e inauguração do templo de Ezequiel. Ou seja, ou você estuda de maneira mais simples ou você estuda de maneira mais aprofundada. Tem pessoas que pensam que o templo de Ezequiel é todo simbólico, que é uma coisa que não tem cabimento nem nessa terra, nem na outra, que não pode existir. Não é isso que diz o Espírito de Deus pelo profeta Ezequiel, do capítulo 40 ao 48. Não é isso. Então, o Senhor, ele está usando uma linguagem falando que no dia em que ele vier, em que ele castigar os pecadores, ele vai mudar os limites da terra de Israel para mais longe. Porque você sabe que tem limites estabelecidos. Lá no livro da lei, Deus já começa a falar de limites. Haverá limites. E o profeta Miqueias nos prepara para entender melhor a configuração do templo de Ezequiel, a sua inauguração, a sua edificação e a sua inauguração. Porque quando o Senhor diz aqui, em Miqueias 7, no dia da reedificação dos teus muros, os limites de Israel serão estendidos. E aí ele profetiza uma vitória final. Isso não aconteceu lá no tempo da reedificação com Neemias e Esdras. Os limites não foram alargados. Deus está falando dos muros do templo de Ezequiel. Por isso que a terra ela vai ser abalada, todos os montes vão ser abalados, vai haver uma modificação. Jerusalém, a própria Jerusalém vai sofrer rachaduras. E aí os limites da terra vão ser estendidos, alargados, da terra de Jerusalém, para então caber o templo de Ezequiel, para a profecia, como foi dita, se cumprir. Templo de Ezequiel não é o templo que vai ser construído na grande tribulação. Isso é uma loucura, é a interpretação mais bizarra que eu já vi. Dizerem que o templo de Ezequiel vai ser o templo que o anticristo vai construir na grande tribulação. Isso daí, irmãos, é semelhante a uma mentalidade católica. É uma pessoa assim que despreza mesmo o que está escrito. Agora tem pessoas que não têm capacidade para compreender as profundidades das medidas e das leis descritas de Ezequiel do 40 a 48, então elas pegam, cruzam aquilo com a Nova Jerusalém, é um caminho mais fácil, aí fala, não, está falando da Nova Jerusalém aqui, aí passa por cima de textos, de profecias, ignoram coisas, ignora a linha do tempo, porque a Nova Jerusalém, segundo o Apocalipse, só pode descer depois do grande trono branco, que é depois dos 1000 anos. E aí, 1000 anos lá em Jerusalém vai ser o quê? Não tem solução para isso. Então o Senhor nos prepara aqui em Miqueias, para nós entendermos isso. E aí vai ter a queda da grande Babilônia e a frase final, que fecha o profeta, que Deus vai cumprir as promessas feitas a Abraão e Jacó. Não fala Isaac, mas a gente sabe que está implícito. As promessas feitas a Abraão e Jacó serão cumpridas e a misericórdia de Deus vai ser alcançada pelo povo. Entendeu? Ou seja, as promessas que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó não podem cair por terra. E aqui a gente termina a visão panorâmica. Agora
já, a partir de agora, se você quiser buscar um profeta aí, buscar uma versão no YouTube para você ler, um aplicativo que tenha Miqueias narrado, ou se o link da minha narração já estiver no comentário fixo, dependendo do tempo que você vai estar assistindo o vídeo, já vai estar. Vai fundo que você vai compreender o profeta. E depois você pode ir para o vídeo 2, para o vídeo 3, para o vídeo 4. Vai estar numa playlist, junto com a narração. E nos vídeos que eu vou gravar, eu vou estar falando de capítulos separados. Entendeu? Vou focar num capítulo, não vai ser mais uma visão panorâmica. Vai ser focado no capítulo. Ok? Deixe os comentários, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para ajudar o canal, para ajudar no conhecimento. E eu agradeço a todos, tá? Todos que ficaram até aqui, que estão aprendendo. Sabe, faça isso daqui valer a pena. Eu não estou aqui na frente de uma câmera à toa. Eu quero que vocês aprendam isso, acrescentem sobre isso, ensinem sobre isso. Seja onde for, replique todas essas coisas, que são grandes conhecimentos da parte do Senhor, tá bom? Então tá. Um abraço, irmãos. Fiquem na paz. Deus abençoe.